Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um dos assuntos das ciências biológicas, que é a nossa célula procarionte. Então, pessoal, nós temos dois tipos celulares, que são as células que a gente chama procariontes e aquelas que nós chamamos de eucariontes, vai ser um assunto de uma aula posterior. Então, referente à nossa célula procarionte, ela é um tipo celular que ela é mais simples, que é menor em questão de tamanho, não é? Quando comparada com a eucarionte. E esse tipo celular surgiu há bilhões de anos atrás. Então, alguns organismos que possuem esse tipo de célula, a nossa célula procarionte, nós chamamos de seres unicelulares, pelo fato de terem apenas uma única célula, tá certo? E que fazem parte de uma classificação mais anterior da biologia que se chamava de reino Monera. Ou seja, alguns exemplos de seres procariontes são as bactérias, por possuírem apenas, né, uma única célula. Então, quanto às características da nossa célula procarionte, nós temos que ela é formada por um citoplasma, né, que é um material mais gelatinoso que está dentro ali, né, do interior celular, por ribossomos, que são algumas organelas que vamos ver um pouquinho sobre ela, e pelo material genético, uma vez que com a divisão celular, é esse material genético que é passado, né, da célula mãe para a célula filha. Então, nós temos também a questão do nucleóide, que é uma região que tem no nosso citoplasma em que está disperso o material genético. Quando a gente for ver a aula de célula eucarionte, nós vamos ver que o material genético na célula eucarionte ele está dentro de um núcleo, né? Ele está dentro de um núcleo que é uma região específica, que uma das suas funções é o armazenamento do material genético. No caso da célula procarionte, a gente não tem um núcleo, um local específico para esse material genético ficar, então ele fica ali meio disperso no nosso citoplasma. E aí, nesse tipo celular, né, nós possuímos algumas moléculas de DNA circular, que nós vamos chamar especificamente de plasmídeos, tá bem? Então, nesse tipo de célula, a nossa respiração celular vai ser realizada pelo citoplasma, né? E nesse caso, com o auxílio de algumas enzimas que vão estar localizadas na membrana plasmática dessa célula, tá certo? E a gente entende aí a nossa membrana plasmática como a estrutura que vai delimitar, né, toda a nossa célula, que nesse caso é procarionte. Quanto à reprodução, pessoal, como esse tipo celular ele é mais simples, ele não passa por um processo de divisão celular tão complexo como a célula eucarionte tem. No caso dessas células que são procariontes, nós vamos ter a divisão dela que é chamada de bipartição, como também pode ser chamada de cisparidade, tá certo? Então, caso em alguma questão ou em algum texto vocês vejam o termo bipartição ou cisparidade, ou até mesmo divisão binária, a gente está se tratando do processo de reprodução que ocorre na célula procarionte, por exemplo, né? No caso das bactérias. E nessa reprodução é que a gente vai ter a divisão do DNA circular, em que vai ocorrer uma fissão, né, entre a célula mãe para gerar uma outra célula e assim posteriormente. Então, quanto à estrutura da nossa célula, ela é formada por algumas organelas, né, que são algumas estruturas que vão ter a sua função específica, né, cada uma tem a sua respectiva função. Então, nós temos a cápsula, que vai servir como revestimento externo da nossa célula. Notem que em células eucariontes essa cápsula não existe, né? É só no caso das procariontes. Nós vamos ter a região do citoplasma, que é uma substância um pouco gelatinosa, que vai manter e delimitar o formato celular. Vamos ter o DNA, né? Que é o material genético propriamente dito. O flagelo, que é responsável por fazer a locomoção da célula. Esse flagelo, pessoal, é como se fosse aquela estrutura que a gente tem ali no nosso desenho ao final e que ele funciona para promover a movimentação. Nós vamos ter também a membrana plasmática, que vai controlar aquelas substâncias que entram e saem da célula, né? Ou seja, o seu fluxo. A parede celular,
Essa parede celular a gente tem tanto nas bactérias como tem também nas células vegetais. E aí, quando a gente chegar na aula específica disso, a gente trabalha esse assunto. No caso da célula procarionte, a nossa parede celular ela vai ser uma cobertura externa e que vai conferir o formato à nossa célula, certo? Temos também os pilos, que são estruturas que podem permitir a fixação da bactéria no meio ou podem permitir que ela tenha determinada facilidade para locomoção. E esses pilos são microestruturas, né, como se fossem fibras, que estão aderidos ali à parede celular. E temos também o ribossomo, os ribossomos, né, que são responsáveis, nesse caso, para a produção de proteínas. E aí nós temos alguns exemplos de seres procariontes, né? Como eu falei anteriormente, no começo da aula, eles são seres unicelulares, uni vem de um. Então, são seres que têm apenas uma única célula e fazem parte dos domínios das ciências biológicas, que a gente chama de domínio Archaea, e das bactérias, né? E como exemplo, nós temos as bactérias propriamente ditas e as arqueobactérias, que são nessa imagem mais à direita. No caso das bactérias, existem diversos tipos de bactérias com diversas classificações, mas todas elas, né, independente do seu formato ou da sua classificação específica, fazem parte dos seres que nós chamamos de procariontes. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nas aulas seguintes de ciências biológicas, nós vamos tratar as células do tipo eucariontes, né, que são um pouco mais complexas. Eu peço que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar essa aula e bons estudos!